Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Descomplicando Engenharia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suelen e hoje nós vamos falar sobre sistemas de abastecimento e sistemas de distribuição de água, ok? Então já vai deixando o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, comenta o que você está achando sobre os conteúdos que eu estou trazendo, se você quiser também sugerir assuntos. Eu prometo trazer aí nos próximos vídeos os assuntos que vocês sugerirem aí nos comentários. E também ativa o sininho para as notificações, né? Para vocês não perderem nenhum vídeo que esteja sendo postado aqui no canal. Ok, pessoal? E também compartilhe o vídeo, né? Com os seus colegas, seus amigos e quem aí esteja precisando saber um pouco mais desses assuntos que eu estou trazendo aqui, né, pessoal? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é sistemas de abastecimento e o que é sistemas de distribuição? Então, existe uma diferença entre sistemas de abastecimento e sistemas de distribuição. O sistema de abastecimento é o modo como a água vai chegar até a residência, tá? E o sistema de distribuição é como ele vai ser distribuído dentro da residência, tá? Então, abastecimento é como a água vai chegar até a residência e a distribuição é como ela vai ser distribuída dentro da residência, tá? Então, começando pelo sistema de abastecimento. O sistema de abastecimento, como que a água vai chegar até na residência? Pode chegar através do sistema público, né, em que a concessionária faz o tratamento de água e encaminha através das adutoras até as casas, né, tá, até as residências. Então, esse é o sistema público, né, o sistema de abastecimento público. O sistema de abastecimento privado, que é o segundo sistema de abastecimento que existe, né? Pode ser feito por poços artesianos. Então, a pessoa tem o próprio poço artesiano, coloca uma bomba, né, para mandar água para a residência, né, para puxar a água do poço e mandar para a residência, né? Então, ela abastece a residência de forma privada, né? A água não vem pela concessionária, ela vem pelo poço artesiano que a pessoa possui. E tem o sistema misto. Então, são 3 tipos de abastecimento, de sistemas de abastecimento que tem. O público, o privado e o misto. O que é o sistema misto? É quando a pessoa utiliza parte do sistema de abastecimento do sistema público e parte do sistema privado. Ou seja, alguns aparelhos de utilização de água dentro da residência são abastecidos pelo sistema público, enquanto outros aparelhos da residência são abastecidos pelo poço artesiano, tá? Então, esses são os 3 sistemas de abastecimento: o público, o privado e o misto, ok? Agora, sistemas de distribuição é como que a água vai se distribuir dentro da residência. Então, a água ela vai vir, né, vamos supor, o sistema público. Ela vai vir pelo sistema público, vai passar pelo cavalete, né, que é o relógio, e ela vai entrar na residência. Como que ela vai se distribuir na residência? Ou até ela vem pelo poço artesiano, e como que ela vai se distribuir na residência? Então, existem 4 modos, né, 4 métodos de sistema de distribuição, tá? O primeiro é o sistema direto, aí nós temos o sistema indireto com bomba, o sistema indireto sem bomba e o sistema misto, tá? Então, vamos começar pelo sistema direto. O sistema direto, até comentei sobre ele no vídeo anterior, tá? O sistema direto é um sistema que ele vem da concessionária, tá? Ou ele vem do poço artesiano, só que ele não tem uma reserva. Ele não tem a caixa da água ou um reservatório. Ele entra dentro da residência e se distribui entre os ramais. Não tem reservação de água, não tem armazenamento de água nesse caso, tá? Então, a água ela não é reservada porque nesse sistema não tem caixa da água, ok? Ele é sistema direto, tá? Então, a ligação é direta. Todos os ramais, quando você abre a torneira, abre o chuveiro ou puxa, descarga, ele vem direto. A água a água utilizada, ela não vai ser da caixa da água, ela vai ser do sistema de abastecimento, ok? Ou seja, do poço artesiano, ou seja, da concessionária, ok? Qual que é a vantagem desse sistema?
A água, ela tem melhor qualidade por causa do que ela não fica reservada, então ela corre menos risco de sofrer contaminação, né? Então a água, ela vem, né, da tubulação, então ela é uma água de melhor qualidade, né? Não que a água que esteja reservada na caixa não seja de qualidade, não é isso, pessoal, tá? É só que a água que é reservada na caixa, se a caixa da água não estiver bem tampada, bem fechada, ou se o reservatório não estiver bem fechado, ela pode correr risco, sim, de sofrer alguma contaminação, ok? Então, uma das vantagens do sistema direto é que a água não fica reservada, então ela não tem esse risco de sofrer contaminação. Logo, ela é de uma qualidade melhor, ok? Maior pressão disponível, né? Outra vantagem, porque o sistema que vem direto da concessionária, ela tem uma pressão maior, apesar dessa pressão variar ao longo do dia, mas ela tem uma pressão grande, ok? A pressão, se for direto do poço artesiano, a bomba, ela também pode fornecer uma pressão maior para o sistema, ok? Menor custo de instalação, porque ela não tem a instalação da caixa da água, né? Então, logo você não precisa reforçar certas vigas, certos pilares para suportar o peso da caixa, tá? Então, ela tem um custo menor de instalação, ok? Eu tô falando no caso se o sistema de abastecimento for público, tá? Porque se for o privado, claro, tem o custo de abrir o poço artesiano, tem o custo da bomba, né? Mas no caso aqui do sistema de distribuição em si, tá? Que vai contar da residência para dentro, né? Ela tem só o gasto da instalação da caixa. Então, ela, sendo sistema direto, ela não tem esse custo, ok? E atende a pressão do chuveiro, né? Então, a pressão, o sistema direto, ele consegue atender a pressão do chuveiro sem necessidade de aumentar a altura, diminuir a altura, ok? Quais são as desvantagens do sistema direto? Tá? Tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? Então, a desvantagem do sistema direto é que, no caso da concessionária parar o fornecimento para fazer alguma manutenção na tubulação, não tem reserva de água, né? Porque não tem esse reservatório, não tem caixa de água, logo não tem reservatório. A menos que na residência a pessoa faça um sistema de reserva de água aí durante o dia. Né, pelo sistema direto, tem lá um volume ou uma caixa da água, um pequeno reservatório ali para fazer uma reserva de água potável, né? Mas fora isso, no sistema direto em si, ele não tem reserva. Então, se a concessionária parar o fornecimento para fazer manutenção, a residência fica sem água, ok? A grande variação de pressão ao longo do dia, né? Como eu falei, a pressão da concessionária ela é alta, mas ela varia ao longo do dia, tá? Então, ela tem esses picos de maior pressão e menor pressão ao longo do dia, ok? E isso pode acarretar aí algumas falhas de abastecimento durante o dia, ou ela ter aquela pressão, e isso pode acarretar aí algumas falhas na utilização da água durante o dia, né? Ou ela pode até vir com alguns picos de pressão, ok? Outra desvantagem, pessoal, maior consumo. Por quê? Porque no sistema direto, como ele não tem reserva de água, a hora que você ligar a torneira, você tem água disponível. No sistema indireto, em que tem o reservatório, a caixa da água, enquanto tiver água na caixa, você tem água disponível. Se você utilizar um volume muito grande de água durante o dia, a caixa da água esvazia e você tem que esperar ela encher para utilizar. Então, essa questão do maior consumo é por conta disso. Porque no sistema direto, como ele está diretamente ligada à rede da concessionária, né? Quando você quiser a água, utilizar um aparelho, sempre vai ter água disponível, a menos que, claro, quando a concessionária estiver fazendo manutenção, ela para o abastecimento, mas enquanto ela estiver fornecendo água, você vai ter água suficiente aí, sem precisar que encha um reservatório para você utilizar,
tá? Então, o sistema direto, ele tem essa desvantagem de maior consumo. Por que é desvantagem? Não seria uma vantagem? É desvantagem no seguinte, quanto maior o consumo, mais você vai pagar de água, né? Então, acaba se tornando, de certa forma, uma desvantagem, ok? E a última desvantagem é que não permite a instalação da válvula de descarga, como eu falei. Não é que proíbe, né? Mas a norma orienta a não colocar a válvula de descarga ligada no sistema direto por causa da pressão ser muito alta e desgastar mais rapidamente a válvula, e você tem que ficar trocando a válvula toda hora, ok? Então, seria essa a desvantagens do sistema direto. Agora, falando do sistema indireto, tá? Como eu falei, o sistema indireto ele tem dois métodos: o sistema direto e o sistema indireto com bomba e o sistema indireto sem bomba, tá? Então, o sistema indireto sem bomba é quando a água vem da concessionária, ok? E pela própria pressão que vem, ela consegue subir até a caixa da água e abastecer a caixa, tá? E o sistema com bomba é quando a água não consegue, não tem pressão suficiente, né, para chegar até no reservatório superior. O que acontece nesse caso? A água, ela vai encher um reservatório inferior que fica na parte de baixo, tá? Aí é instalado o conjunto motobomba, né, que é a bomba que vai puxar a água do reservatório inferior e vai mandar para o reservatório superior. Tá? Então, nesse caso do sistema indireto com bomba, existem duas caixas da água ou dois reservatórios. O que fica na parte de baixo e o que fica na parte de cima, que vai receber a água através da bomba. Tá? Então, é por isso que tem a bomba, para puxar a água do reservatório de baixo, do reservatório inferior, e mandar para o reservatório superior. Ok? Prédios usam esse sistema, ok? Do reservatório inferior e superior. Então, o sistema de prédio geralmente é indireto com bomba. Já para residências, se a pressão da concessionária for suficiente, ela consegue encher a caixa da água superior e daí não precisa da bomba, tá, pessoal? Qual que é a vantagem desse sistema de indireto com ou sem bomba, né? O sistema indireto, tanto o com bomba ou sem bomba, ele tem a reserva de água, ele tem a caixa da água. Então, primeiro ele vai encher a caixa da água e depois distribuir pelos ramais, né? Para o ramal do banheiro, para o ramal da cozinha, para o ramal da área de serviço, ok? Então, as vantagens é que o fornecimento da água é contínuo, mesmo que a concessionária pare para fazer manutenção, né, na rede, tem essa reserva de água da caixa, né? Como eu falei no vídeo anterior, você pode fazer a reserva para um dia, né? Ou você pode, na hora do dimensionamento, reservar para 2 dias. Por exemplo, se para um dia gerou um volume ali de um reservatório de 500 litros, para 2 dias você utiliza um reservatório de 1.000 litros. Então, ele está dobrando o volume de utilização para um dia. Então, é interessante fazer essa reserva até para 3 dias, que daí você tem um volume satisfatório, né? Mesmo que a concessionária pare para fazer a manutenção da rede, não vai ter falta água. Então, é uma vantagem você ter, assim, essa reserva, esse armazenamento, tá? Então, o fornecimento de água é contínuo. A segunda vantagem é que tem pequena variação de pressão, ou seja, a pressão ela vai ser só a pressão da altura da caixa, né? A caixa ela fica mais ou menos numa residência aí que tenha um pé direito de 3,5 metros a 4 metros, então é 4 metros de pressão que ela tem, tá? Disponível aí. Outra vantagem, daí, claro, né? Se ela tem a pressão menor, ela pode ser utilizada a válvula de descarga, né? Permite a instalação da válvula de descarga, como eu falei, né? E ela tem um menor consumo, então acaba se tornando aí uma vantagem, porque ao contrário do sistema direto, que tem um maior consumo por conta de estar ligado diretamente na rede, né, de distribuição da rede de distribuição pública, no sistema indireto o consumo se torna uma vantagem, porque o consumo é menor, né? A caixa d'água esvaziar, você tem que esperar ela encher, né? Em alguns casos ela tem que encher total, né, para consumir
em alguns pontos da residência. Então, ela se torna uma vantagem, tá? Porque você vai gastar menos de água. E a desvantagem desse sistema indireto é que existe a possibilidade de contaminação da água se a caixa da água não estiver bem fechada, bem isolada, né? Então, tem essa possibilidade de contaminação da água. A questão de menores pressões, né? Então, o sistema indireto, tanto com bomba ou sem bomba, ele tem uma pressão menor, que pode acontecer de não atender o chuveiro, né? Dependendo da altura que o chuveiro está instalado, pode não atender o chuveiro, né? Então, nesses casos, muita gente coloca a caixa d'água do lado de fora, numa altura de 6, 7 metros, para conseguir atender o chuveiro, tá? E também outra desvantagem é o custo da instalação da caixa, né? Porque tem que fazer o reforço de vigas, reforço de pilares, né? Para suportar o peso aí da caixa da água, mais o peso da água dentro da caixa, né? Porque a caixa da água vazia, ela tem um peso, e a cheia, ela tem mais o peso da água, né? Então, ela tem um peso considerável que tem que fazer reforços aí de vigas e pilares, né? Para suportar o peso da caixa, né? E tem a instalação da caixa também, né? Então, tem alguns custos, ok, pessoal? E no sistema misto, né? Que é o nosso quarto sistema, né? Então, a gente já falou do sistema direto, a gente falou do sistema indireto com bomba e sem bomba, né? E no sistema misto, pessoal, que eu acho que o sistema misto é o melhor que existe, tá? Por quê? Porque o sistema misto, ele é o sistema direto mais o sistema indireto. Ou seja, você vai ter reserva de água, né? Você vai conseguir utilizar a válvula da descarga e vai conseguir atender a pressão do chuveiro, né? Então, o sistema misto, parte das peças de utilização de água é ligada no sistema direto e a outra parte no sistema indireto. Qual equipamento de utilização de água vai para o direto e qual que vai para o indireto? Equipamentos que precisam de muita pressão, é interessante que se ligam no sistema direto. E equipamentos que utilizam menos pressão, né, que precisam de menos pressão para o funcionamento, podem ser ligados no sistema indireto, que é o sistema da caixa, né? Então, nesse sistema, no sistema de distribuição mista, você pode ligar o chuveiro, por exemplo, que precisa de maiores pressões no sistema direto, né? E a válvula de descarga na caixa da água, que ela precisa de menos pressão. Equipamentos de utilização de água que estejam muito longe da caixa da água, que precisa de mais pressão, ou que você verifique que a pressão não vai conseguir atender, liga no sistema direto, tá? Então, qual que é a vantagem desse sistema? O fornecimento é contínuo, ou seja, mesmo que a concessionária pare a distribuição para fazer manutenção na rede, você pode colocar uma segunda tubulação do chuveiro na caixa da água, tá? Mas nesse caso, você tem que verificar se a caixa atende o chuveiro, tá? Quais que são as vantagens do sistema misto, né? Fornecimento de água contínuo, né? Mesmo que a concessionária pare a distribuição do abastecimento para fazer manutenção na rede, você ainda tem a reserva da caixa d'água, ou seja, a pia, o lavatório, a caixa de descarga, a válvula de descarga, né? Elas ainda vão ser atendidas, tá? Então, tem essa vantagem do fornecimento contínuo. A vantagem também é que permite a instalação da válvula de descarga, né, pelo sistema da caixa da água, e atende a pressão do chuveiro quando o chuveiro for ligado aí no sistema direto. Desculpa. Quais são as desvantagens? Também tem desvantagens, né, pessoal? Custo da instalação da caixa, né, porque a caixa ela tem um custo, né? Possibilidade de contaminação da água que está dentro da caixa, tá? Mas se a caixa for utilizada, por exemplo, só para o vaso sanitário e para fins não potáveis, a questão da contaminação já fica nula. Se ela for utilizada para pia da cozinha também, né, tem que cuidar
da questão da vedação da caixa, se ela está bem tampada, aí não tem problema, né? Essa contaminação é só algo assim que pode acontecer, não que vá acontecer, mas pode acontecer, tá? Então tem que ficar atento aí. E seriam essas duas desvantagens apenas, né? Só o custo de instalação, né? Mas ele se paga sozinho, porque, né, você olha as vantagens que você vai ter, né? E cuidar com a possibilidade de contaminação, ficar atento aí, então, à instalação da caixa. Ok, pessoal? Então, esses seriam os sistemas de abastecimento e sistemas de distribuição. Acho que deu para entender, né, que são duas coisas diferentes. Sistemas de abastecimento é como que a água chega na residência e os sistemas de distribuição é como que ela vai se distribuir dentro da residência, né? E aí, então, fica as dicas aí de vantagens e desvantagens de cada sistema de distribuição, né? E vocês conseguem verificar, então, aí no dimensionamento de vocês, qual seria mais interessante para a residência. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!